Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Põe a tua mão e diga: viva o Senhor. Viva o Senhor. Amém. Pode se assentar. A semana passada nós falamos aqui sobre o poder de ter uma profecia. Nós falamos aqui que a pessoa que tem uma profecia, ela é capaz de atravessar o mundo todo, porque a profecia irá sempre à frente desta pessoa. Nós temos na Bíblia aqui 33.189 versículos, e a outra tradução, 33.132 versículos. Todos eles inspirados por homens santos que escreveram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo, segundo Pedro, 1 Pedro. Quando nós olhamos esse texto e falamos: pastor, nós temos aqui uma profecia aqui, nós temos mais de 8.000 profecias dentro da Escritura. Então, na semana passada, fomos extremamente agraciados pela palavra, onde Deus mostrou para todos nós o poder da profecia, e quando você a tem, ninguém pode segurar você. Então nós mostramos que dentro das 8.000 e quase 100 profecias, 8.000 e quase 100 profecias que nós temos dentro da Escritura, nós temos que começar a ler e a pautar versículo por versículo, até encontrar qual é a sua profecia. Pastor, qual é a minha profecia? É aquela que fala dentro da situação que você está precisando. É aquela que vem para fazer uma base espiritual na sua vida. É aquela que vem para abrir a porta dos sonhos que você tem. Porque melhor do que um sonho é o cumprimento do sonho. Então, depois que você tem a profecia base, que é a profecia de Deus, a profecia bíblica, vários outros e outras poderão falar em cima da situação com você, porque você já tem a base da profecia. Tudo quanto for falado posteriormente, seja por quem for, tem que bater com a profecia que você tem. Se bateu é Deus, se não bateu é apenas o homem mesmo, pode desconsiderar. Quantos estão entendendo? Na década de 80 se buscava muito a profecia, então se buscava às vezes a profecia através de um profeta para ser base. Não, a base é essa aqui que é a base. Depois que você tiver a base profética daquilo que Deus, entre as 8.000 promessas e um pouquinho mais, você já tem a sua promessa, vários outros podem, no decorrer do acontecimento, falar com você, mas é claro que falou, vai encaixar dentro do que você já tem. Falou, então Deus está falando: filho, está chegando a hora, estou te dando, estou abençoando. São palavras de confirmação. Viva! Quando nós olhamos esse texto desta maneira, com este ângulo, maturidade cristã, nós entendemos por que 8.000 e quase 100 profecias foi guardada aqui no meio de 33.132 versículos. Então Deus está na frente para nos dar a vitória. Amém? Cheguei em casa, comecei a dar uma olhada em Gênesis e comecei a dar uma passadinha em Gênesis. Já terminei Gênesis e Êxodo, já terminei ontem o Êxodo, porque eu estou lendo lento. Eu já li a Bíblia 8 vezes, desde quando eu me converti, há 35 anos atrás. É pouco, muito pouco, mas eu já li, intercalado em partes pequenas, milhares de vezes. Mas comecei a ler de novo, sabe por quê? Quando é a profecia, a sua profecia, as letras sobressaem como se fosse um relevo. Elas têm cores e começam a brilhar, os seus olhos saltam para brilhar em cima daquilo que está brilhando. Você sabe, passou a mão, deu relevo, é minha profecia. Você pega a profecia para você. Pastor, mas eu acho que está muito longe, está muito difícil, está quase impossível. Ei, a partir do momento que você tem uma profecia, o problema, como vai se cumprir, já não é com você mais não, é com o próprio Deus. Você entende isso ou não? Amém?
Só sei que a profecia, ela é capaz de abrir todas as portas que estiverem à tua frente para que você seja abençoado. Para encerrar, no outro templo, certa feita, um profeta levanta, falando comigo, mas eu já tinha a profecia base, que Deus me levaria do outro lado do mar para fazer a obra do outro lado. Eu já tinha a profecia base, já há alguns anos já tinha pegado a profecia. Quando o profeta levantou, ele apenas reconfirmou aquilo que eu já tinha recebido. E só que ele veio com data. Ele disse assim: prepara o mês de agosto, prepara a sua mala, porque você vai atravessar o mar dentro destes dias. Eu estava com R$5 no bolso, eu chamei o diácono e dei de oferta, porque a oferta já tinha passado. Agora eu falei, agora eu não tenho nada, não tenho um centavo. Então, falei com Deus, agora é com o Senhor. Menos de uma semana, eu estava voando sobre o oceano para ir fazer a obra do outro lado. Alguém pergunta, pastor, você estava com $10 mil na mão para poder fazer a obra? Não, $200. Sabe o que é $200 em terra de inimigo? Onde você vai dormir uma noite, já é $60, $70 para dormir uma noite, comer alguma coisinha? Eu tinha 200. Então você me pergunta, pastor, mas $200 dá para ir fazer a obra do outro lado? Né? Viajar de avião para o outro lado do mar fazer a obra? Meu irmão, se você tem a profecia, agora é com ele. Se vai dar ou não, o problema dele. Quantos estão entendendo? Porque o problema é dele agora. Fizemos a obra, andamos, fizemos tudo quanto Deus ordenou ali que a gente fizesse. Só sei que eu voltei de lá depois com uma promessa daquelas pessoas que me receberam lá, dizendo, todas as vezes que você precisar, não é querer, é precisar vir aqui novamente, nós pagamos sua passagem de avião, você tem estadia, você tem carro para andar, você não paga mais nada aqui dentro deste país. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque a profecia vai na frente. Mas não é a profecia dada pelo irmão, dada pela irmã que é profeta primeiro. Essa que é dada primeiro tem que ser esta. Esta é a base. Depois que você tem a base, tudo se constrói por cima dela. Aí milhares de pessoas podem falar, não há problema. Desde que conjuga, comunga com a palavra que você já tem, é Deus falando na terra. Quando eu vejo isso aqui, eu falo assim, meu irmão, a palavra, pastor, mas eu não vim semana passada, mas você pode acessar lá a pregação no YouTube, lá da semana passada, que você vai ver quando eu falei sobre a profecia de Obadias. Glória! Pega aquela palavra, não precisa pegar muito não, pega 1% daquela palavra, ninguém mais vai te conhecer. 1% daquela palavra, você vai ver que de pessoas simples, você vai ser uma pessoa mais simples ainda, mas vai ser uma pessoa que vai conseguir cumprir aquilo que você está determinando perante o Senhor. Deus vai estar sempre à sua frente. Agora, eu vou falar da pregação de hoje. Sabe, você tem uma profissão muito boa, que a gente admira, e quase todos aqui, se não precisou, ainda vai precisar. Do trabalho deste profissional chamado advogado ou advogada, que tem também aqui. Então, quando você está precisando de um advogado, de uma advogada para lutar uma causa que você precisa ganhar, essa causa está na justiça, existe uma palavra para quem já lidou com advogados assim, existe uma palavra que quase todos eles chegam para o cliente e falam, sabe o que é? Vamos fazer um acordo. O acordo é muito melhor do que a decisão final. Vamos fazer um acordo e chegar numa situação que a gente possa decidir quanto e como você vai resolver a situação. Aí a pessoa fala assim, é mesmo, né? O acordo é bem melhor do que esperar a finalização de um processo. Aí então se faz um acordo e decide o que vai ser feito. É bom demais, demais mesmo. Mas todo acordo tem que ter uma base. O acordo não pode vir assim por vir, ele tem que ter uma base. Por quê e como deve ser feito este acordo? Aí sim. Abra sua Bíblia, primeiro livro do profeta Samuel. Faça isso agora. Capítulo de número 11.
capítulo de número 11. Os mais novos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, 1 e 2 Samuel. Então, 1 Samuel, você já tem aí logo na arrancada aí. 1 Samuel 11, versículo 1. Preste bem atenção. Então subiu Naás o amonita e sitiou Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco, e te serviremos assim. Porém, Naás o amonita lhe disse: com esta condição farei uma aliança convosco, que todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o povo de Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviaremos mensageiros a todo o termo de Israel, e não havendo quem nos livre, então faremos contigo. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram essas palavras, e ouvindo o povo, então todo o povo se levantou a voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo, atrás dos bois, e disse Saul: por que este povo chora assim? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, e ouvindo estas palavras, acendeu em grande maneira a sua ira, e tomou um par de boi, cortou em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul, atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu temor sobre todo o povo, e saíram como um só homem. Amém. Viva! Pode sentar. Olha que coisa maravilhosa. Quando falamos de amonitas, falamos das 2 filhas de Ló, que após a destruição de Sodoma e Gomorra, as 2 meninas se viram numa caverna com o pai, e como elas não conheciam nenhum outro lugar, só conheciam Sodoma e Gomorra, talvez que elas imaginassem que não teria mais ninguém sobre a face da terra. Então, onde a lei, preste bem atenção, onde a lei não chega, cria-se leis para a sobrevivência, e nem se conta erro. Então não temos isso como incesto, como outro tipo de pecado desta maneira, não. Mas as 2 meninas deitaram com o pai, e as 2 tiveram filhos. Um mais velho vieram os moabitas, e os mais novos se tornaram os amonitas. Então, quando falamos de Amon, lembramos da descendência das 2 filhas de Ló, juntamente com Ló, ou com uma delas. Então, os amonitas, estamos falando da cidade de Rabá. Rabá, a capital é Amon, e o rei de Amon era o Naás. Palavras fáceis de gravar, muito fácil. Então, vamos lá. Cidade de Rabá, a capital era Amon, e o rei de Amon era Naás. E Naás, no hebraico, é serpente. Parece uma coisa, traiçoeiro, serpente ou traiçoeiro, significa o nome Naás. E a Bíblia diz que ele reinando, ele passou de uma forma sobre Israel, que dá para nós imaginarmos como é o tipo de trabalho e como ele trabalha até hoje, porque Satanás recebeu 3 encargos. Nós vimos isso no Evangelho de São João 10, quando você vê escrito ali que o ladrão, simbolizando a figura personificada de Satanás, vem, senão para roubar, para matar e para destruir. Então diz que Satanás vem para roubar, matar e destruir. Esta função, desde o começo do mundo, ele é especialista em fazer esse tipo de coisa, faz de perto, faz à distância, faz em pessoa que conhece, faz com pessoas que não conhecem, porque ele faz todos os dias, se tornou especialista. Então, quando você olha para esse texto, pastor, é só isso? Não, metade do texto diz assim: mas Jesus dizendo, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Quanto se entende essa palavra? Mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida
com abundância. Então, o versículo todo, de um lado, mostrando a função de Satanás, do outro lado, mostrando a função do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aquele rei chegou no local pacato, local alto, bonito, local que tinha muitas pessoas que guardavam minerais como pedras preciosas, ouro, alguns animais também de raça, eles não vieram atacar Israel de uma só vez. Por quê? Porque o inimigo é estrategista. Se ele chega de uma vez e fala, olha, eu vim para tomar de vocês tudo isso aqui, ia haver uma revolta muito grande e eles iam perder. O que é que Naás fez? Pegou o grupo e falou, olha, vamos fazer um montinho aqui, outros lá do outro lado, outros lá do outro lado, e foi formando células, e foi fortalecendo as células, de maneira que foi fortalecendo em poder financeiro e poder de número de pessoas. Então ele plantava uma célula e deixava ela crescer, plantava outra sem pressa. O inimigo não tem pressa quando ele quer fazer algo. Ele trabalha hoje, trabalha daqui um mês, trabalha mais daqui um mês, mas ele não perde aquilo qual ele quer fazer. Então, nós entendemos que em volta de Jabes Gileade, que era um local muito bom, muito bonito, ele foi criando as células dele. E uma célulazinha com 15 homens ali, não se preocupa ninguém. O pessoal de Jabes falava, encontramos uma caverna que tinha 15 homens dos amonitas vivendo lá. Deixa para lá, são poucos. Depois encontramos lá no vale outra célula, quer dizer, outro grupo pequeno de soldados, de pessoas amonitas, mas que deve estar fugindo de Naás, porque Naás é uma serpente, é bravo, é traiçoeiro. Então eles não preocuparam, só que todos estavam unidos. E de repente foi dado a ordem e aquilo circulou em volta de Jabes Gileade e ele disse, olha, não tem mais por onde vocês correr. Nós já cercamos todas as passagens, todas as fronteiras e o que vocês têm agora é nosso. Tudo quanto vocês têm é nosso e nós vamos matar todos vocês. E mataram 300 numa pedra. E a morte que eles faziam era decapitação. E eles chegou aquela notícia no meio de Jabes Gileade e falou, mas como eles vieram tanto assim? Não, já tem anos que eles vêm aglomerando em volta até o momento que eles falaram atacar. E naquele momento houve um problema seríssimo, porque os homens de Jabes Gileade, olhando para Naás, falaram, não, mas por que matar? Nós temos crianças, temos mulheres, temos homens, somos trabalhadores rurais, nós temos tudo aqui, sabemos trabalhar, por que matar? Por que nós não fazemos um acordo? Nós entregamos o que é nosso para você, você agora é o nosso rei, você é o nosso comandante, e nós serviremos para vocês como escravos, mas nos deixa vivo. E Naás olhou para o povo de Jabes Gileade e falou, tudo bem, nós faremos um acordo sim. Eu falei sobre o acordo é muito bom, mas o acordo é bom quando é bom para os dois lados, amém? Existe uma palavra que quando o acordo pende muito para um lado, que é o leonino, né? Uma proposta leonina, um acordo leonino, então não dá, porque só um lado ganhar não dá, tem que ser dividido. Sabe o que o rei falou? Faremos sim um acordo com vocês, mas eu quero que todos vocês, ou morra, ou que arranque o olho direito. O arrancador de olhos, o Naás, ele falou, eu quero o olho direito de todos os seus filhos, das mulheres todas, dos homens, do mais novo ao mais velho, todos terão somente um olho. Aí vocês podem me servir como escravos e tudo que vocês têm é meu. Irmãos, nós estamos vivendo dias onde Satanás sabe que o tempo dele está quase encerrando para uma nova etapa, e uma etapa de castigo muito grande e de execução também contra as ordens satânicas, que ele não vem de uma hora para outra e apresenta dizendo, eu sou fulano. Mesmo que apresente, ele já está trabalhando há anos, montando as suas células. E quando ele quer derrubar uma pessoa, seja qual for a pessoa, seja em que área ele quer derrubar, ele vai montando as suas células e vai colocando em volta da pessoa formas que a pessoa não se preocupa, que é uma coisinha só, uma pedrinha só, é um cisquinho só, mas daqui a pouco circula tudo aquilo quanto a pessoa tem e depois ele dá o grito. E quando ele dá o grito, ele diz, então, para fazermos um acordo, você tem que tirar o seu olho direito.
Talvez você não saiba ainda o que significa arrancar o olho direito. Pastor, não pode ser o esquerdo? Não, tem que ser o direito. Somente o olho direito. Aquele povo reuniu e houve uma tristeza, um choreiro no meio deles, porque além de escravo, perder tudo, ainda iam ter que ficar mutilados, talvez com o arrancar dos olhos, muitos morreriam ali, infecção e coisas mais, começaram a chorar. Aí entrou em ação o grupo, que ao invés de nós desfrutarmos deste grupo, sabe o que está acontecendo nesta geração agora? Pega este grupo, coloca numa casa de apoio, pega este grupo, coloca num asilo, de preferência do outro lado da cidade, e ele paga com a própria aposentadoria dele. Vamos isolar do meio. Por quê? Quem é este grupo? Os anciões. Os anciões. Que os anciões não têm valor muito para esta geração, estão isolando, as casas de apoio estão lotadas, os asilos estão lotados, porque ao invés de manter o ancião no meio para poder buscar a riqueza e a sabedoria, estão exilando eles nesses asilos, nos cantos fedidos de uma cidade. O que nós entendemos? Que aqueles homens falaram: como vai resolver o problema? Chame os anciões. E os sábios vieram, os anciões, cada um mais velhinho do que o outro, chegaram e falaram: gente, a situação é essa, o rei quer fazer um acordo, nos deixa vivo, mas quer o nosso olho direito, nós temos que tirar, colocar na bacia e entregar para ele o olho direito. E aqueles anciões falaram: vamos pedir para o rei 7 dias, e durante 7 dias Deus há de nos dar uma solução. Quer dizer, vamos ganhar um tempo. Chegaram até o rei e falaram: ó rei, nos dê 7 dias. Se em 7 dias não tiver quem nos livre, não tiver quem nos salve, então nós entregaremos o nosso olho direito, todos nós entregaremos para você. E o rei achou aquilo tranquilo. Eles começaram a chorar e mandar notícia para todo mundo, até como diz o texto aqui, encontraram Saul vindo tranquilo, tocando um boi, tocando uma vaca, e ele viu aquele choreiro e falou: que é isso? O que está acontecendo, que o povo está chorando? E eles contaram essa história para eles: o rei da Ásia está querendo todos os homens arranquem o olho direito. Ele falou: o quê? Espera aí, Jabes de Gileade é no meu governo, está entrando outro rei no meu lugar? De maneira nenhuma, ele está no meu governo. Pegou aqueles boi, picou em pedacinho pequeno e pôs cada um como mensageiro a levar um pedaço para cada lugar de Israel, e falaram: olha, está aqui um pedaço que o rei mandou de uma junta de boi dele, e ele disse que quem não somar força com ele agora, neste momento difícil, terão também os seus bois picados desta maneira. Então o povo entendeu o recado de Saul. Naquele tempo havia tido uma transição, profeta de transição, profeta Samuel. De profeta para a monarquia, agora veio os reis. Primeiro o rei Saul, ele ainda estava bem com o povo, estava bem com Deus, estava muito bem com Deus. O Espírito de Deus tomou Saul no meio da estrada, no meio do pasto, e Saul ficou cheio do Espírito, e diz a Bíblia, logo depois veio uma ira, quer dizer, veio uma revolta, mas eles não podem fazer isso. Então ele picou o boi e mandou para a cidade e falou: diga para eles, se eles não somar comigo, o boi deles, mandou um recado, e eles, diz a Bíblia, houve temor no meio do povo. E quando houve temor no meio do povo, o povo todo falou: ó rei, estamos com você, somos um. Era como se fosse uma só voz, aquele povo: estamos com vocês. Então, irmão, sabe o que eu olho disso aqui? Se tem uma coisa muito interessante, existem 2 grupos, facinho de você conhecer no meio da comunidade, no meio da igreja, no meio da família, dentro da fábrica. É um grupo que desiste fácil, porque desistir é sempre mais fácil, e um grupo que resiste. Resistir é para quem é corajoso, é para quem é vencedor. Se você vê uma pessoa: pastor, que fulano tal está resistindo demais, ele está forte, às vezes ele está fraco, mas ele está resistindo, é porque ele é um vencedor que ainda não foi visto, mas ele é um vencedor de natureza. Mas aquele que abre mão fácil e desiste fácil, então você já sabe que ele não é um vencedor, é uma pessoa que vai ter sempre uma frustração a cada passo na sua vida, porque ele abre mão fácil. Quantos entendem essa palavra?
Então, quando nós olhamos isso aqui, Saul estava muito bem com o povo bem com Saul, Deus estava bem com Saul, Saul estava bem com Deus, Saul recebendo profecia, profetizando, cheio do Espírito, pulando, rodando. É isso que o texto diz na escola de profeta, onde Saul estava. E Saul profetizava pelo Espírito de Deus, quando ele falou: não vai ficar desta maneira, não. De maneira nenhuma. Nós iremos até Jabes de Gileade e vamos enfrentar a serpente, vamos enfrentar o Naás. Ele não poderá de maneira nenhuma agir dessa maneira. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias, acredite quem quiser. Porque os textos não mentem. Eu posso mentir, você pode mentir, mas os textos sagrados de Deus, eles não mentem. Então, nos últimos dias virão ou sobrevirão a vós. Então começa a descrever todo tipo de pessoas ruins, que eram boas e ficaram ruins. Quer conhecer? Uma pessoa quando está caminhando na montanha: pastor, está tudo dando certo, graças a Deus. Nossa, que educação, que pessoa fina, que pessoa boa de tratar com ela. Ele está no alto das montanhas, está tudo acontecendo bem, não tem inimigo, não tem Naás, não tem ninguém querendo arrancar o olho direito, está correndo tudo bem. Mas quando esta pessoa, por um motivo ou outro, até o motivo de Deus, faz ele passar pelo vale durante um tempo, ele muda. Cadê aquela pessoa educada? Não tem mais, ficou embrutecida, ficou uma pessoa que não dá para você lidar com ela. Ficou uma pessoa difícil, ignorante. Ficou uma pessoa assim, estressada, sabe? Dessa maneira assim. Então, eu sempre falo e repito: não perca a sua qualidade no vale. Não perca. Se você é uma pessoa quando está em cima, quando você passar pelo vale, não fique uma pessoa áspera, nervosa, estressada, pisando em todo mundo, respondendo. Não passe, não mude de maneira nenhuma. Passe pelo vale como você passa por cima. Quantos estão entendendo? Passe pelo deserto da mesma maneira que você estiver. Pastor, eu estou muito bem, graças a Deus. Se a vida te levar a passar lá embaixo por um tempo, porque tudo é fase, e quanto mais você muda, maior fica o tempo da fase. Então continua sendo você. Passa pelo vale tranquilo e sai do outro lado com a vitória de Deus na palma das tuas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre haverá uma saída. Pastor, estou num túnel. Às vezes o túnel está ficando assim com um diâmetro menor, está afunilando, pastor, está difícil. Sempre terá uma luz no fundo do túnel, meu irmão. Você não vai ser o único. Nos 7 bilhões e meio de habitantes que temos no planeta, vai ser o único que Deus vai esquecer, não. Sempre haverá uma luz no fundo do túnel. Sempre haverá uma voz que te dirá o caminho, diz o profeta Isaías. Sempre virá alguém que vai pegar você e vai falar: olha, eu vou colocar minha mão amiga, segura nela que eu vou puxar, eu vou tirar você daí. Sempre foi assim desde o começo até hoje. Deus não falha. Quando os anciões falaram: vamos pedir o rei 7 dias, e se em 7 dias não aparecer o nosso socorro, eles não sabiam de onde viria. Ainda não. Se não aparecer, tiraremos os olhos e te entregaremos o olho direito. Quando a notícia chegou até eles que Saul ia comprar aquela guerra que era deles, porque eles não viram o inimigo acampando, eles só viram na hora que falou: olha, esta semana eu quero o olho de todo mundo. Sabe quando você tem algo que tem prazo, e você diz: meu Deus, o prazo está acabando, não dá, não vai ter jeito, eu acho que agora explodiu tudo, eu acho que agora foi tudo por terra, não vai. Sabe quando você luta pelo tempo? Então você está certo, porque desde o momento que você nasce é uma luta contra o tempo. Porque se nascer antes tem problema, se nascer depois do tempo tem problema. Desde o nascimento, a vida toda é uma luta contra o relógio, contra o tempo. E o tempo, pastor, o tempo está passando, não vai dar certo, não vai, não vai. Então a gente fica assim. Mas eu tenho uma notícia para você: o tempo não é órfão.
O tempo não é órfão. Isaías capítulo 9, versículo 6. O profeta profetizou o nascimento de Jesus 860 anos antes do nascimento dele, aproximadamente. Ele disse: um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Quando Isaías diz isso, ele diz Pai da eternidade. A eternidade é o tempo não é órfão, ele tem pai. E se ele tem pai, há alguém que manda, que corrige, que muda a hora que quiser. Aí você diz, meu tempo está acabando, pastor, não vai dar. Vai dar, porque Jesus é o pai do tempo, ele é o pai do tempo. O tempo não é órfão, ele pode mudar e inverter a hora que ele quiser, porque ele é o Senhor de tudo. Aqueles anciões falaram, olha, nos dê 7 dias, ó rei. E eles começaram a fazer o quê? A chorar. Não tinha mais nada o que fazer. E Saul diz, espera aí, essa briga é minha. Nós vamos inverter esse processo. É por isso que eu falo, irmão, já acompanhei, vou falar milhares, umas centenas de pessoas, eu já acompanhei situações, pastor, é hoje, é meio-dia, é hoje, é 1h, pastor, daqui uns dias, às 2h da tarde, pastor, essa semana, e os cabelos ficam assim, e mulheres e homens ficam assustados, e começam a ficar estressados, não vai dar, é hoje, meu irmão, sempre haverá uma saída da parte de Deus, entenda isso. Não é obrigado a arrancar o olho e entregar para o inimigo, não. Não perca a qualidade no vale. Continua acreditando. Você acreditava quando estava em cima, quando estava tudo bem, quando não tinha doença, não tinha processo, quando você tinha dinheiro sobrando, você podia escolher o emprego que você queria, você podia falar, olha, esse mês eu estou ganhando 30, 40 mil no mês, estava tranquilo para você. Agora que secou em cima e você teve que vir para o vale, passar um tempo pelo vale, passa sorrindo e dando glória a Deus, meu irmão. Passa sorrindo e dando glória, não perca a qualidade não, deixa que todos, e principalmente Deus, veja você da mesma maneira como era aquele outro sorridente, tranquilo, aquele que tinha uma raiz profunda em Deus, amém? Eu olho esse texto e me faz lembrar de Juízes capítulo 9, da parábola de Jotão, quando ele contou para o rei, o povo ia ter o rei Abimeleque como rei, e ele chegou e falou, olha, eu vou contar para vocês uma parábola de uma reunião, é como se ele tivesse assistido uma reunião das árvores. Eu vou contar a reunião das árvores para você. E está escrito isso aqui em Juízes capítulo 9. Houve um dia em que as árvores se reuniram, e disseram entre elas, precisamos de um líder, precisamos de um rei. E foram até a oliveira e falaram, oliveira, venha ser rei sobre nós. E a oliveira disse, deixaria eu o azeite, que tanto agrada aos homens e serve ao templo, para servir de rei sobre vocês? Então as árvores foram até a figueira e disse, figueira, vem ser rei sobre nós. E a figueira disse, eu deixaria de produzir os meus doces frutos, que alegra as famílias e alegra a todos, para ir servir de rei sobre vocês? Então foram até a videira e falaram, videira, venha ser rei sobre nós. E a videira disse, deixaria eu de produzir o mosto, de produzir o suco, para poder ser rei sobre vocês? Então as árvores reunidas disseram, temos que ter um rei. Foram até o espinheiro grandão, frondoso, foram até o espinheiro e falou, espinheiro, venha ser rei sobre nós. E o espinheiro falou, se todavia, eu disse que todo acordo tem uma condição, vamos fazer um acordo, você vai ser rei sobre nós. O espinheiro falou, se todavia você vier para debaixo das minhas sombras, senão que saia fogo do espinheiro contra ti. Aí você começa a pensar na parábola do rei Jotão, você começa a pensar e falar, mas espera aí,
E depois ele diz que saia fogo do espinheiro contra os cedros do Líbano. E quando você vê os cedros no Salmo de 90 a 92, falando das árvores mais bonitas, mais raras, hoje talvez não tenha, mas mais cara, mais pura, que dá maior altura, né, para fazer postes de 30, 40 metros, nasce no vale, não nasce no deserto, só nasce no alto dos montes, e que ninguém consegue derrubar uma árvore daquela, com vento, com essas coisas que acontecem, não cai. Então ele diz que saia fogo contra os cedros. Aí nós sabemos quem eram as árvores que estavam reunindo para buscar um rei. Onde que essas árvores precisariam de um rei? Se elas estão em cima, se elas são melhores, mais bonitas, mais frondosas, são flexíveis, a tempestade, o vento não tira, o homem não consegue tirar a maioria das vezes, mas elas dizem, nós vamos te curvar e precisamos de um rei. Então naquele momento você imagina o quê? Espinheiro não tem sombra, espinheiro tem pouquíssimas folhas, tem mais espinho, folhinhas pequenininhas, não vai produzir uma sombra. Nós estamos falando de uma propaganda enganosa, exatamente, uma propaganda enganosa que nesses últimos dias tem sido algo que tem ganhado as melhores páginas das revistas, dos jornais, da mídia, das casas, das famílias, dos assuntos de mesa. Por quê? Porque o espinheiro diz, vem para debaixo da minha sombra, só que espinheiro não dá sombra. Ele quis dizer, entra aqui debaixo que eu vou dar para você aquilo que eu tenho. E nós estamos assim de pessoas colocando cabeça debaixo de espinheiro, porque o que mais tem hoje é propaganda falsa, sabe, que anuncia aquilo e aquilo não funciona, que você compra aquilo dizendo que aquilo vai fazer isso, aquilo, e não faz, é que esse produto vai te dar isso e isso, e não dá. Mas que propaganda falsa dentro das igrejas. Vem aqui, que aqui nasce perna, nasce olho, nasce cabelo, emagrece, dente de ouro e coisa mais. Pura mentira, propaganda falsa, é espinheiro, e está cheio de cedros do Líbano, porque a Bíblia diz, aqueles que são plantados dentro da casa do Senhor, é comparado com dos cedros do Líbano. Então os cedros do Líbano estão colocando a cabeça debaixo do espinheiro em busca de sombra. Propaganda falsa é o que nós mais temos hoje no mercado da fé e também no mercado comum das coisas que a gente lida no dia a dia. Aquele espinheiro falou, já que vocês querem, entra debaixo da minha sombra. Nem sombra não tem, tem aqueles espinhos grandes, venenosos, venha, pode entrar debaixo da minha sombra. Então, há pessoas que não percebem, o inimigo cerca aos pouquinhos, quando ele quer dar um passo, já está comprometido e não tem mais jeito. Há outros que vão por conta própria, se curva. Você tem tudo para ser feliz, meu irmão. Você foi chamado e está trabalhando na empresa, está muito bem, é uma pessoa de confiança, vai crescer na empresa, vai graduar, daqui a pouco você tem um salário menor, tem um salário melhor, Deus vai te abençoar sim. Aí chega um e fala, olha rapaz, vamos fazer isso aqui, sai de lá, vou fazer, daqui a pouco você está na rua, porque você pôs a cabeça debaixo de espinheiro. Quantas vezes você que tem o potencial de fazer e de deixar muita gente para trás, está se curvando e colocando a cabeça debaixo de espinheiro? Pastor, é o demônio. Não. Quando a palavra do rei Jotão, ele contou a reunião das árvores, no capítulo 9 de Juízes, nós entendemos isso, que há coisas que a própria pessoa, mas por que ele fez isso? Porque ele já fez acordo com o rei Naás, sem saber. Fez, pastor, fez. Ele já não tem o olho direito mais. Ele não enxerga mais aquilo que é certo, não enxerga aquilo que é favorável, não enxerga aquilo que vem de Deus, não enxerga uma possibilidade, não enxerga no escuro, porque já perdeu o olho direito. Na caminhada de vida você fez acordo com Naás, sem saber. Tudo quanto você faz, você acha que você está certo. Você nunca erra, meu irmão. Os outros todos erram, todos têm defeito, menos você. Sabe o que é isso? Já perdeu o olho direito há muito tempo e não sabe. Está caminhando só com o olho esquerdo. Mas com o olho esquerdo você não vai muito longe, não. Então Deus está falando hoje com você o seguinte. Diz a Bíblia que Jesus, muitos diziam
ele não vem. Este ano Jesus não vem. Era o quê? Festa dos tabernáculos. Evangelho de João, capítulo 7. É festa da Páscoa, festa do Pentecoste, festa dos tabernáculos. As 3 festas principais que o judeu não falha, e principalmente o mais antigo. E eles disseram, mas ele não vem porque ele está pedido, ele está investigado, se ele vier vão prender ele, vão maltratar mesmo no dia de festa. Esta festa o Jesus de Nazaré não vem. E a festa é interessante que o governo coloca muita comida e muita bebida para todos que quiserem, sem distinção, pode comer e beber à vontade todos os dias, mas todo dia que você comer, você avança 1 quilômetro, 2 quilômetros em direção de Jerusalém, até que no último dia você já está dentro de Jerusalém, no 7º dia da festa. Então você vai comendo e caminhando em direção de Jerusalém, e quando é o último dia, as autoridades civil, as autoridades políticas, vêm tudo para a rua para bater palmas e exaltar o Eterno, porque o povo fez a caminhada do deserto até Jerusalém. O que é isso, pastor? Isso é Sucote, isso é tabernáculo, isso é festa das cabanas, mesma coisa. É uma festa que comemora a peregrinação do povo que saiu do Egito para entrar em Canaã. Então eles fazem essa simulação em 7 dias, para que o povo possa sentir um pouco. Então, irmãos, quando chegou no dia da festa, o último dia da festa, todo mundo já bebeu, todo mundo já comeu bastante, se alegrou, foi exaltado pelas nações que estavam ali. Jesus se pôs, versículo 35, no local mais alto para que todos pudessem ver. Está escrito lá, no último dia da festa, Jesus se pondo no lugar alto, ele disse, ei, se alguém ainda tem sede, vinde a mim e beba, porque rios de águas vivas fluirão do seu ventre. No último dia, Jesus chama a atenção para ele. Aquele povo dizia, ele não vem, aqui ele não vem, aqui ele de maneira nenhuma ele vem, está pedido, vão pegar ele, vão prender, vão maltratar, a festa, muita gente, ele não vem. Ele só não foi, como ainda subiu num lugar alto e deixou que todas as autoridades reunidas num só lugar, todos os homens representando vilas, representando nações que estavam ali, ele falou, se algum de vocês ainda tem sede, quer dizer, ele estava falando, ainda que seja no último dia, eu virei como aquela luz no fundo de um túnel, ainda que seja no último dia, eu levantarei o socorro bem presente na hora da angústia, em cima daquilo que você precisa. Quando todos falar que não tem jeito, eu subo no lugar alto na sua frente e digo para você, se tem sede, vinde a mim e beba. Irmãos, quando você lê essa passagem, você cria força, porque você diz, espera aí, eu não sirvo um Deus qualquer. Eu não sirvo um Deus que bate o pé e ele corre, de maneira nenhuma. Eu sirvo um Deus que é forte, eu sirvo um Deus que nunca correu de batalha, eu sirvo um Deus que vai para frente e se mostra, não se esconde não, e diz, sou eu aqui, ó, eu aqui. Se vocês ainda têm sede de alguma coisa, venham até a mim e bebam, porque rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Quando você vê isso, que é o seu Senhor, que você aceitou como Salvador da sua vida, você vai colocar o pé do lado de fora hoje e falar, ó Deus, me perdoa, porque eu fui eu fui errado de não acreditar que tal coisa iria acontecer, porque eu não digo que vai acontecer não, já está acontecendo em direção da sua vida, já está acontecendo em direção da sua vida. Pastor, eu vou desistir. Você é da turma dos fracassados ou dos vencedores? Pastor, eu sou dos vencedores, mas eu não estou aguentando. Então, ainda que for no último dia, pastor, são 7 dias que os anciões pediram, são 7. Então, o rei Naás vai segurar 7 dias a proposta para ter os olhos de todo mundo num prato, e eles como escravo, agora faltando um olho. Meu irmão, nem um fio do seu cabelo, diz o Senhor, eles vão tocar quando Deus está na frente de uma pessoa. Nem um fio, pastor, mas Deus conhece até quantos fios de cabelo você tem. Então talvez você diga, não precisa então nem que eu ore, pastor, Deus já sabe tudo, sabe? Ele diz, antes que a palavra chegue na sua boca, eu já sei o que você quer dizer. Mas mesmo assim Paulo falou, mas portanto seja conhecida diante de Deus todas as suas petições. Mas mesmo assim eu tenho que falar com Deus? Mesmo assim você tem que falar com Deus, mesmo assim. Então, meu irmão, não joga tudo para trás não. São 7 dias, não foi?
Ninguém vai arrancar o seu olho, não. Ninguém vai tocar no seu olho se você tem fé. Pastor, eu acho que eu perdi o olho uma época, eu fiz acordo com o inimigo, e o acordo eu não cumpri, as coisas depois daquele dia ficou muito ruim para mim. Eu posso acreditar nisso, porque eu lido com pessoas que já perderam o olho direito. Mas se você olhar a história do culto da semana passada, onde Jesus pega o cego de Jericó, que não tinha nem o direito e nem o esquerdo, que foi arrancado quando ele era menino, por causa da briga de um vizinho, arrancou os olhos do Bartimeu, do filho de Timeu. Jesus chegou ali e colocou um par de olhos nele. Se ainda que tenha arrancado um seu, ou você teve que dar o seu olho em prol de um acordo, o Senhor é poderoso para colocar o olho direito novamente em você, para que você enxergue da maneira dele. Louvado o nome de Jesus. O olho esquerdo, você só vê se você tiver dinheiro no bolso. Eu faço, aí não precisa nem de Deus, porque você já tem o dinheiro. O olho esquerdo é o olho humano. Se tem dinheiro eu faço, se não tem eu não faço. Se tem cura vai acontecer, se não tem não vai acontecer. Mas quando você tem o olho direito, o direito é aquele que Deus olha através de você. Filho, você não tem, mas eu dou. Não tem solução, mas eu trago a solução. Você está muito tempo sendo humilhado, vou tirar você desta humilhação, vou abrir uma nova porta para você, e a porta que eu abro, Apocalipse 3,15, o homem não é capaz de fechar, mas se eu fechar também o homem não é capaz de abrir. Deus diz: pastor, eu perdi o olho direito, então Deus vai colocar um olho para você hoje com toda certeza, porque Deus quer ver através de você, amém? Deus quer olhar através de você. Então, com toda certeza Deus vai te abençoar. Viva. Fala para o seu irmão, sempre haverá uma solução. Eu falo para você mesmo, sempre haverá uma solução. Não te ponha debaixo de espinheiro não, irmão. Põe não. Nós estamos nos últimos minutos. Está quase posta a escada de Jacó. Não é isso? Onde anjos estão descendo, subindo, e Jesus vem buscar a igreja no arrebatamento. Está quase todas as profecias estão se cumprindo neste período agora, meu irmão. Eu tenho dó dos irmãos, infelizmente, que perderam o olho direito, que não crê no arrebatamento da igreja mais, que levam uma vida mundana, que não tem uma vida de oração, que não tem uma vida de postura cristã, de compromisso com Deus, que para ele qualquer coisa vale, é como se estivesse numa boate a mesma coisa, num boteco a mesma coisa, eles não têm muita regra diante de Deus. Eu tenho dó dessas pessoas que perderam o olho direito. Sabe por quê? O arrebatamento é verdadeiro, é bíblico, e todos os chefes de nações sabem disso, que breve, muito breve, o céu vai rasgar e o Senhor virá no arrebatamento buscar a sua igreja. Isso é muito sério, e as igrejas estão preocupando em se enriquecer, somente em pregar dinheiro, mas não fala, não ensina, não abre os olhos da pessoa pelo arrebatamento. Para um pouquinho na sua casa. Comece a buscar as palavras proféticas de Deus para você, para fazer sua base profética. E depois você fala: Senhor, quantas profecias já se cumpriram até hoje? Milhares de profecias. Será a única profecia que não vai se cumprir é esta do arrebatamento? É claro que vai se cumprir com todas as letras. Ao ouvir o toque da última trombeta, descerá do céu, e com alarido de trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos, subiremos para o encontro do Senhor nos ares. Isto é arrebata. Ô pastor, o mundo todo vai ser arrebatado? Olhe para mim aqui. Claro que não, né, irmãos? Não é o mundo todo. É no mundo todo, no mundo, mas não é o mundo. Porque arrebatamento é uma promessa exclusiva da igreja. Não é para os judeus, não é para os muçulmanos, não é para os católicos, é só para cristão. É uma promessa que Jesus prometeu para a igreja que ele fundou em Cesaré de Filipos, quando ele disse: Pedro, você é apenas um fragmento de pedra, mas eu sou a rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Naquele momento ele faz uma promessa para a igreja. Então a promessa é nossa.
Não tenho que crer na promessa do vizinho, não, da do vizinho é do vizinho. A nossa é o arrebatamento da igreja. O Senhor virá buscar a sua igreja no arrebatamento para onde Ele estiver. Nós também estejamos com Ele. Quantos creem nessa palavra? Deixa eu ver. Que maravilha. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então chega em casa, provoque um pouquinho, fale com alguém sobre isso. Com certeza Deus há de te abençoar grandemente e o nome do Senhor será louvado para sempre. Amém? Viva! Viva o Senhor! Quero fazer uma oração agora. Aqui, nesta oração, vamos ficar de pé, que aí você vai interceder ou com palavras ou com pensamento. Quem sabe eu estou falando para alguém que tem data marcada. E quanto mais velho, a data é menos tempo. A nova lei, né? Que vai resolver para mim, às vezes para você, se for mais velho do que eu, é mais rápido. Para você que é mais novo, é mais tempo. Né? Então, quem sabe você está lidando com alguma coisa que tem data. Pastor, se passar, vai ter um problemaço. Ainda que seja no último dia da festa, o Senhor se colocará, Ele não foge não. Amém? Vamos orar? Querido Deus, grande e poderoso Pai, estamos diante de uma situação olhada pela Tua Escritura, Senhor, que o Senhor nos deu como base profética. E a Escritura nos aponta, Deus, que está chegando a hora, está chegando o momento. E nós queremos pedir ao Senhor pelas causas que cercam a nossa vida, a nossa família, a nossa fé. Nós queremos pedir, ó Deus, que temos passado por um momento difícil aqui, um momento onde todos têm passado e alguns particulares, às vezes causado por nós mesmos, às vezes nos colocamos debaixo de espinheiro, ou às vezes, Senhor, o inimigo tem cercado e a gente não tem conseguido lutar contra esse inimigo. O olho de muitos já foram tirados, meu Pai. Tende misericórdia. Hoje, ó Deus, tem vida aqui que precisa desse socorro, está no meio do túnel, às vezes escurecendo mais e fechando mais, parece não ter solução. Envia a solução na direção desta família, meu Pai. Quebra todo encanto, toda magia, quebra toda força contrária, quebra tudo quanto queira tirar, meu Deus, da vida desta pessoa, a bênção que vem do Senhor. Senhor, afasta os inimigos que está vindo roubar, que está vindo matar e destruir. Ó Deus, cobre com o teu sangue esta vida agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Talvez você está orando em palavras, às vezes em pensamento, mas eu sei que há algo que desperta dentro deste coração, meu Pai, que às vezes a fé balança, às vezes, Senhor, vem pessoas e diz, não vai acontecer, mas eu peço ao Senhor agora, uma gota do teu sangue, fortalece o teu filho. Ó Deus, coloca um olho novo nesta pessoa de arrependimento, pelo poder que há no teu nome, Senhor, eu peço, confirma esta palavra de hoje sobre a vida dos senhores, da senhora, dos jovens, as jovens que estão aqui, de maneira que o teu nome seja glorificado. Senhor, a profecia de hoje o Senhor nos deu, e com certeza, ó Deus, ninguém vai tocar nos nossos olhos, porque o Senhor nos cobre com as tuas mãos, que é grande. Agora eu peço por aquela pessoa que está enferma agora, meu Deus, essa pessoa que está pedindo por um momento melhor, que não sabe o que fazer por causa que a doença não tem cura, meu Pai, mas o Senhor pode fazer isso. E eu quero pedir, Senhor, junto com a tua igreja, onde estiver esta pessoa enferma agora, que está ali internada, às vezes passando por um problema relacionado, ó Deus, com doença que vem há muito tempo, às vezes relacionado à Covid também, que tem, ó Deus, assustado boa parte da população. Tende misericórdia agora, meu Pai, aquele que está em isolamento, aquele que está entubado, aquele que está em recuperação. Senhor, livra da morte, livra, Senhor. Tu és um Deus que é vida, o teu sangue é vivo, o teu sangue é poder. Há pessoas do outro lado firmando o mesmo pensamento agora em oração, Senhor. A tua palavra diz o que 2 ou 3 pessoas, ó Deus, pedir crendo, o Senhor assim fará. Então estamos pedindo agora, meu Pai, porque sabemos que a tua palavra nos
nos diz que o Senhor cura, o Senhor liberta, o Senhor salva, o Senhor levanta o caído, o Senhor dá uma nova chance ao perdido, o Senhor pega aquele que está no vale e faz ele ficar no alto da montanha, o Senhor pega aquele fracassado, falido e dá condição para ele exaltar o teu nome novamente diante de outros, meu Pai. Confirma agora a mente desse irmão e desta irmã. Se você hoje está nesta situação, faça uma oração com os olhos fechados. Agora fala: Deus, eu não sei nem muito por onde começar, mas segundo a tua palavra de hoje, eu preciso deste socorro. Vai falando isto, levante a voz, vai falando, pastores, vai falando, eu preciso desse momento, Senhor, e Deus vai abrir os céus. Deste momento vai abrir o céu na tua direção, vai trazer algo diferente. A esperança brota, a esperança volta, a esperança cresce e movimenta a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas se com fé, com toda certeza há de alcançar a tua vitória. Pai querido, confirma agora na vida deste irmão, Senhor. É muito sofrimento, ó Pai, é muito sofrimento na vida desta família, mas pode vir um basta hoje, meu Pai. Basta uma palavra do Senhor. Põe agora, Pai, põe agora as tuas mãos, quebra toda a força do mal. Sai daí, espírito, sai daí, macumba, sai daí, magia, sai daí, olho grande, invejoso, caia por terra. Todo espírito de Naás que tem tentado tirar o olho, furar o olho, arrancar o olho desta pessoa, em nome de Jesus Cristo, agora, espírito, sai daí, sai. Você recebeu preço, mas há um preço maior do que o sangue de Jesus não tem, e o Jesus derramou o teu sangue todinho no Calvário em prol da tua igreja. Satanás, sai daí agora. Você veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenha vida e vida com abundância. Receba aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Deus, entra aí nesta cama, nesse leito da casa, leito no hospital, ali no CTI, meu Pai, ali onde está esta pessoa. Entra onde está o enfermo, o doente, aquele que está fracassado, aquele que está sem esperança, que está depressivo, que está em busca de uma solução. Nós entregamos hoje nas tuas mãos, Senhor. É hoje, movimento a sua fé, é hoje. Ele não vai suportar. O sangue de Jesus tem poder, há poder no nome de Jesus. Pai, eu entrego nas tuas mãos agora, Senhor, e sei que o Senhor é grande, que o Senhor é forte, e que nós não podemos e não somos, mas clamamos pela misericórdia do Senhor. Alcança a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Glorifica, 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 glorifica. Deus está aqui. Maravilha. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Receba, receba. Louvado o nome de Jesus.